A gente sabia que ia ter um cachorrinho aparecendo aí de vez em quando, faz parte da... Vai ter que editar. Olá, sejam bem-vindos, alunos de fisioterapia da FRJ, para mais um bate-papo com o cientista. É uma atividade que faz parte da disciplina PCI do Sistema Neurolocomotor. Eu sou Steven Gen, professor da FRJ e cientista. Estou aqui com José Salerno, mestre em Ciências Morfológicas pela FRJ e cientista. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, é o Diego Brito. Ele é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória pela Universidade Federal de São Paulo, em 2004, ele se formou. Mestre em Ciências da Saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa em 2018 e atualmente é fisioterapeuta do Hospital AC Camargo e fisioterapeuta do Hospital Sírio-Libanês. É preceptor do programa de residência multiprofissional no cuidado ao paciente crítico do Hospital Sírio-Libanês desde 2015. Diego, muito obrigado aí por você estar com a gente nesse papo com o cientista. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional, da tua escolha profissional pela fisioterapia. Tá legal. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado, Stevens, pelo convite. Obrigado, José, pelo convite, por toda a atenção. Eu acho que é fundamental falar como que eu vim parar aqui na fisioterapia. Eu sou formado desde 2003. Na hora da escolha da faculdade que eu ia cursar, escolhi fisioterapia. Tinha outras vontades na época também. Eu acho que muitas pessoas falam que com 17, 18 anos a gente é muito jovem para escolher a profissão. Quando entrei na fisioterapia, eu gostava de toda a parte de reabilitação. Conhecia mais a reabilitação de futebol, aquela ortopédica, e a reabilitação neurológica, que era a parte de AVC. E isso me interessou sempre muito. E aí é interessante, na medida que a nossa conversa com acadêmicos que estão um pouquinho mais no início do curso, que vocês vão conhecer várias nuances durante o desenvolvimento da faculdade de fisioterapia. Vocês vão conhecer outras áreas que talvez não conheçam até agora, como eu fui parar na fisioterapia respiratória, que era uma área que eu não conhecia quando tudo começou. Durante o desenvolvimento do curso, conheci a UTI, o papel importante do fisioterapeuta respiratório na UTI, e desde então não saí. Então são 18 anos, 17, 18 anos nesse mundo da fisioterapia respiratória. Legal. Legal, Diego. Obrigado. Interessante você falar que a gente vai tendo contato com coisas diferentes durante a graduação, né? Isso é bem importante. Mas então, a gente está aqui conversando com eles desse jeito, online. Não tem como fugir do assunto de pandemia, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que está sendo a sua atuação profissional no enfrentamento da pandemia de Covid esse ano. Tá legal. A fisioterapia agora, ela ganhou bastante valor. Agora, hoje em dia, a fisioterapia respiratória, particularmente, aparece até no Jornal Nacional, uma área que não era muito conhecida, né? Na minha experiência dessa pandemia, os primeiros casos no Sírio-Libanês começaram na semana do dia 20, 23 de março. E a nossa atuação do fisioterapeuta, que aqui na realidade hospitalar aqui de São Paulo, nós tomamos conta da ventilação mecânica, o processo de extubação, esses detalhes. E aí na semana do dia 20, 23, 27, ali a gente começou a receber muitos casos de paciente com falta de ar, paciente com necessidade de intubação, e diferente de todas as outras doenças que a gente conhecia antes, o Covid ele evolui de uma forma diferente. E aí até é bom tocar nesse assunto, porque que a gente tem aquela parte de ensino, pesquisa e extensão, é muito bom lembrar que enquanto o Sírio-Libanês tem um departamento de ensino, pesquisa e extensão. Então, enquanto nós, naquela semana do dia 20 e 27, tínhamos muitas dúvidas a respeito de como tratar o paciente com Covid, isso era levantado para a nossa gestão, que levava os nossos problemas para o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa ia atrás das melhores práticas e passava para a gente. Nós, assistência, eu faço parte, particularmente, tanto da pesquisa quanto da assistência. E aí, o que a gente viu é que as nossas dúvidas, semana a semana, mudavam muito. Nós entrávamos no hospital às 7 da manhã, saímos umas 8 da noite, 8 e meia, com aquelas marcas no rosto que todo mundo cansou de ver nas revistas. E aquilo não era só
só para tirar foto, sabe? O que acontecia é que todos os hospitais tiveram muitos profissionais contaminados e como a fisioterapia respiratória é uma área muito específica, nós não tínhamos profissional no meio para fazer a contratação, profissional suficiente. Então, todo mundo estendeu sua carga horária e aí ficava o dia inteiro no hospital. E tentando ir atrás das respostas para as dúvidas que a gente tinha, porque o Covid por si só não respondia, ele não responde de uma forma só, né? E eu falo para vocês que foram uns 2 meses daquele exemplo do cachorro que corre atrás do rabo. A gente ficou correndo atrás do rabo por uns 2 meses até o estabelecimento das melhores práticas para o Covid. E aí ficou um pouco mais fácil o cuidado do paciente. O paciente que antes tinha um perfil, aquele paciente pré-intubação, ou com muita falta de ar, eu não sei se é da realidade dos acadêmicos que a gente está conversando agora, eles mudam para um perfil de pacientes que se curavam da Covid, mas com muitas complicações dessa internação prolongada, muita fraqueza muscular. E aí, para os fisioterapeutas que estão escutando, os acadêmicos, saber que a fisioterapia respiratória precisou muito da fisioterapia motora na reabilitação desse paciente. Mas foram 2 meses correndo atrás do próprio rabo. Imagino. Você narrou aí que durante 2 meses foi bem difícil, jornadas estendidas de trabalho, né? Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta um pouco mais da sua perspectiva pessoal até. Qual foi o momento mais difícil para você nessa jornada aí de enfrentamento? Definitivamente, agora a gente pode falar que a gente está surfando na Covid, tá? Aqui em São Paulo, os casos já diminuíram bastante. Acho que a média móvel do Brasil vem caindo, praticamente em São Paulo, porque aqui começou o surto. O nosso foco hoje é muito mais voltado para a reabilitação do paciente. A gente quer que o paciente saia caminhando do hospital. Ele entrou caminhando, ele vai ter que sair caminhando. E, obviamente, a mobilidade do paciente é fundamental. Só que nos primeiros 2 meses a gente falava de vida, não falava de sair caminhando. Então, os primeiros 2 meses foram muito puxados. Se você me pergunta quando foi a fase mais difícil, certeza absoluta, os primeiros 2 meses. E quanto mais início, foi mais difícil, porque a gente, o tempo inteiro, ia atrás das respostas para as dúvidas que a gente tinha, e a literatura mundial também não tinha as respostas. Todo mundo... E é assim, é fascinante, de certa forma, olhar que o mundo da pesquisa, o mundo inteiro estava tentando achar soluções numa corrida contra o tempo, né? É complicado, mas é realmente fascinante. A gente sabe da necessidade de tratamento intensivo para muitos dos pacientes que são hospitalizados por Covid-19, né? Especialmente no início. E eu queria perguntar como está sendo esse esquema de mobilização precoce na unidade de tratamento intensivo em relação a como era a atenção primária hospitalar. Ótimo, pergunta bem bacana essa. Para os acadêmicos, então, entenderem, naquela fim de março, início de abril, a fisioterapia respiratória ela é fundamental no ajuste da ventilação não invasiva e na ventilação mecânica. Para quem é acadêmico e ainda não entende esse contexto, quando o paciente está com muita falta de ar, tem formas de você cuidar desse paciente sem que ele fique recebendo sedação, fique aquele perfil mais comatoso no leito. Bom, esse é o papel da fisioterapia. Só que, durante o tempo de internação, o Covid, o paciente permanece com Covid de 15 a 20 dias mais ou menos, a gente tem que... Isso descobriu-se mais tarde, que a partir até o 12º dia era a pior fase do paciente. Aí a mobilização precoce, que na realidade do hospital, a gente no primeiro dia de um paciente normal, a gente já tira ele da cama, já coloca para caminhar no pós-operatório, bem diferente daquela visão de 20, 30 anos atrás, que o paciente operava e não podia sair da cama por uma semana. Hoje em dia, o conceito de mobilização precoce sugere que até 24 horas o paciente tenha que sair do leito. Só que no Covid, a gente tinha a realidade, e percebeu isso no decorrer do tempo, que a Covid, ela ia
piorando o paciente até o 10º dia, era o pico da piora. Então, o que a gente fazia? Nós, da mobilização precoce também, a gente cuidava da parte respiratória, mas até o 10º dia a gente fazia uma avaliação clínica desse paciente, avaliando a capacidade funcional do paciente, seja por escalas de capacidade funcional, que é uma função da fisioterapia também, ou por testes de capacidade funcional. Porque para avaliar bem a viabilidade de aplicar a mobilização precoce nesse paciente. Para quem não tem a prática com mobilização precoce, o que isso significa? Significa tirar o paciente do leito, trabalhar com halteres, trabalhar com faixas elásticas, a utilização de ciclo ergômetro num ambiente de UTI, nada impede que a gente faça isso, que a gente propõe caminhadas para o paciente na UTI. E aí, quando a gente fala de Covid, que a gente sabe que até o 10º dia o paciente tem uma tendência a piora, a gente faz essa avaliação diariamente. Mas o grosso da mobilização começava geralmente depois da fase aguda, do 10º ao 12º dia. E, Diego, se você puder contar um pouquinho mais de como a fisioterapia tem ajudado os pacientes com Covid, eu acho que vai ser importante, porque a gente sempre, isso acaba sendo um pouco da imagem, né, para o público leigo, principalmente. Ele tem a imagem do médico, a imagem do enfermeiro, da enfermeira, né, da médica, e a imagem do fisioterapeuta é tão importante, mas às vezes fica um pouco não tão clara. Então, se você puder contar um pouco mais, quer dizer, a gente sabe da importância de toda a reabilitação, mas puder detalhar um pouquinho mais quais são a atuação, acho que pode ser legal. Perfeito. O fisioterapeuta no ambiente hospitalar, ele fica responsável, isso falando em termos de Brasil, porque cada país tem a sua realidade, mas em termos de Brasil, o fisioterapeuta no ambiente hospitalar, ele trabalha com a parte respiratória, e a parte respiratória a gente está falando de ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva. Isso é a ventilação não invasiva é a máscara que faz com que o paciente respire sem necessidade de sedação, sem aquela necessidade de o paciente ficar dormindo no leito. E tem a ventilação mecânica invasiva, que é aquele tubo propriamente dito, que todo mundo já viu nas cenas de novela, nas cenas de filme, que o paciente fica dormindo com um tubo. Quando o paciente está com o tubo na garganta ou no pulmão para respirar, o fisioterapeuta ele faz o ajuste dos melhores parâmetros para esse paciente, tá bom? Em tempos de Covid, vou até voltar assim, porque cada tipo de doença, pulmonar ou cardíaca, ela responde de uma forma no ventilador mecânico. Em tempos de Covid, cada paciente tinha um perfil pulmonar diferente, um perfil respiratório diferente. E aí o fisioterapeuta e o médico, obviamente, iam atrás desse conhecimento para tentar fazer as melhores práticas em termos de ventilação mecânica. Após 15 dias, o que se sabe, o que a ciência já sabe? Que tem muita perda de massa muscular e perda de funcionalidade. Por que eu separo esses dois itens? Massa muscular é o volume muscular, a hipertrofia ou a hipotrofia. E quando eu falo de funcionalidade, eu falo das atividades de vida diária. O paciente, por exemplo, ele pode ter um bíceps forte, mas ele não consegue pentear o cabelo, ele não consegue mexer no controle remoto. Isso é funcionalidade, ele não consegue se agachar para pegar o cachorro. Isso é função. Então, quando o fisioterapeuta, hoje, com uma visão mais ampla, não basta nós recuperarmos o músculo, a gente recupera a função. Nós vimos que os pacientes com Covid perdiam muita força. Isso numa fase pós 15 dias de sedação, de ventilação mecânica. Eles perdiam muita massa muscular e muita função. E aí o contexto motor do fisioterapeuta hospitalar é bem importante. E para recuperar a massa muscular, para fazer com que o paciente volte às atividades o quanto antes. E aí a gente tem diversos recursos, mesmo no ambiente hospitalar, que isso vai variar de serviço para serviço, onde você vai trabalhar. Mas tem o importante é saber que você tirar o paciente do leito, colocar na poltrona, melhorando a ventilação, a perfusão pulmonar, isso já é o primeiro passo em reabilitação motora ou mobilização precoce. Legal. Diego, a gente sabe que muitas vezes esses pacientes de Covid hospitalizados, principalmente, eles acabam evoluindo com uma forma mais grave da doença, né?
pode causar falência respiratória ou falência em outros órgãos. E daí eu acredito que exista um plano, uma estratégia com cuidados paliativos para esses pacientes. Como eu não sei se os alunos que estão assistindo a gente sabem exatamente como funcionam esses cuidados paliativos, principalmente para a fisioterapia, né? Você pode contar um pouco para a gente como e quais são esses procedimentos que o profissional fisioterapeuta pode oferecer? Ótimo. Excelente pergunta também. É tão bom saber que a fisioterapia respiratória ganhou uma visão global, tanto por aparecer em jornais, por aparecer na internet, e agora cuidados paliativos também, por causa do Covid, e o papel do fisioterapeuta. Os cuidados paliativos é uma área super ampla, só que em termos de hospital, os cuidados paliativos são responsáveis pelo processo de terminalidade do paciente. O que a gente tem? Que com o avanço da tecnologia, os pacientes que tinham doenças mais letais, vamos chamar assim, por causa da otimização da tecnologia, a terapia medicamentosa mais otimizada, os pacientes começaram a sobreviver. Trataram a sua doença, é uma doença incurável, mas ele tem piora da qualidade de vida. E a fisioterapia atua nesse sentido, de tentar trazer mais dignidade a essa pessoa, trazer mais... tratar de uma forma global o paciente, para que ele fique no seu convívio com a família, que tenha força para ficar com o seu netinho, essas coisas assim. Quando a gente puxa esse termo de cuidados paliativos, que eu falo de ficar com o netinho, de fazer suas atividades do dia a dia, quando eu trago para o ambiente hospitalar mesmo, o que são os cuidados paliativos? A gente está falando daquele paciente que estava entubado, que é uma função do fisioterapeuta cuidar do suporte ventilatório, só que quando ele chega na fase de cuidados ao final de vida, um processo de terminalidade, que é quando a equipe múltipla, mas principalmente o médico, acreditam que o processo de óbito se dará em um tempo de mais ou menos 72 horas, o tempo máximo de 72 horas, tem um procedimento em cuidados paliativos que se chama extubação paliativa, tá? Para os alunos que não têm contexto disso, como que funciona? O paciente está respirando com o tubo, que todo mundo já viu em filme, já viu em novela, só que dado que o paciente não tem cura, o paciente está numa fase em que os remédios para o coração, os remédios para a pressão já não trazem conforto para esse paciente, não tem porque o paciente ficar sofrendo com aquele tubo na garganta. Então, o procedimento de extubação paliativa, que é tirar aquele tubo, assumindo o risco de que o paciente provavelmente vai falecer nas próximas 72 horas com o tubo ou sem o tubo, com certeza você está priorizando dignidade a esse paciente, dignidade à família. O cuidados paliativos, pela definição da OMS, ele faz questão de ressaltar o aspecto da família como parte do paciente. E o paciente não é só aquela pessoa que está deitada na cama. O paciente tem um contexto global, que envolve o social dele, envolve o psicológico do paciente, envolve a questão religiosa do paciente, que o processo de morte em cada religião é diferente, visto de formas diferentes. E aí o fisioterapeuta, onde que ele atua? No processo de retirar esse tubo da traqueia do paciente, permitir que ele respire as suas últimas horas fora da ventilação mecânica, e é o papel da equipe múltipla, mas particularmente do fisioterapeuta, em orientar a família, em executar o procedimento e acompanhar o paciente nessas últimas horas de vida. Legal, Diego. Acho que você resumiu bem a importância do fisioterapeuta, né, em todas as etapas, seja de reabilitação ou seja na terminalidade. Isso é muito importante, tem que ser dito e tem que ser compartilhado com os estudantes, né, porque são opções profissionais, são oportunidades profissionais e que ratificam a importância da fisioterapia, né, dentro do ambiente hospitalar e principalmente para a reabilitação dos pacientes, estejam eles com Covid ou com qualquer outra doença. Diego, a gente está chegando na parte final aqui da nossa conversa. Eu acho que você deixou bem claro a importância da fisioterapia, não só no processo de reabilitação dos pacientes,
na questão dos cuidados paliativos, mas tem, obviamente, uma participação estratégica, né, em toda a rede hospitalar, né, em toda a rede, melhor dizendo, de profissionais de saúde que cuidam das pessoas. A gente está, obviamente, no momento da Covid, né, que é um momento muito traumático para todo mundo, mas, como você bem falou, a evolução, né, dos profissionais e dos fisioterapeutas foi crucial para, hoje em dia, poder tratar melhor os pacientes. Então, para a gente encerrar com uma mensagem, né, de como você enxerga, né, não só o futuro da fisioterapia, mas também como um conselho ou uma reflexão para os estudantes, né, sobre a opção profissional que eles fizeram, seria ótimo a gente encerrar esse nosso papo com essa tua mensagem, essa tua reflexão. E já para finalizar, queria te agradecer mais uma vez aí pelo teu tempo. Sei que você está numa correria danada, né, há meses, e você ter reservado esse tempo para conversar com a gente, fico muito grato e honrado aí com a tua presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela confiança nessa conversa. Peço desculpas pela minha agenda um pouquinho mais apertada em tempos de Covid. E aos alunos, o que eu falo? Eu acredito que a fisioterapia, particularmente a fisioterapia respiratória, ganhou muito valor nessa época de pandemia. É uma área que muito poucas pessoas conheciam ainda. Vocês que estão no início do curso, vocês vão se deparar com outras áreas da fisioterapia, que a gente até nem conversou hoje, que talvez vocês se interessem. Mas o fato é que tanto que entrou, o acadêmico que entrou pensando na ortopedia, o que pensou na neuro, o que pensou na respiratória, porque conhecia, no fundo, vocês têm dentro do coração de vocês que a vontade de cuidar das pessoas. E se vocês querem cuidar das pessoas, querem o melhor de cada pessoa, de cada paciente, podem ter certeza que vocês estão no curso certo. E para a pessoa que parece clichê, mas para a pessoa que ama o que faz, que vai atrás dos seus sonhos, não falta lugar para essa pessoa no mercado. Tá bom? Obrigado, José, pelo convite. Obrigado, Stevens, pelo convite. Eu fico muito feliz de ter conversado com o pessoal do UFRJ. E no que precisarem, podem contar comigo, tá bom? Maravilha. Obrigado, Diego. Obrigado. Muito obrigado. Eu espero que eles achem tão inspiradora quanto a gente está achando, com certeza, esse papo com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Beleza. Eu agradeço. Maravilha.